Esse é um vídeo contando a história de um experimento feito na Rússia, chamado Experimento Russo do Sono. Pesquisadores russos no final da década de 1940 mantiveram 5 pessoas acordadas por 15 dias usando um estimulante experimental à base de gás. Eles foram mantidos em um ambiente selado para monitorar cuidadosamente sua ingestão de oxigênio, para que o gás não os matasse, pois era tóxico em altas concentrações. Isso foi antes da câmara de circuito fechado. Antes, eles tinham apenas microfones e janelas de vidro de 5 polegadas de espessura na câmara para monitorá-los. A câmara estava abastecida com livros, berços para dormir, mas sem roupa de cama, água corrente e banheiro, e comida seca suficiente para durar mais de um mês. Os sujeitos do teste eram prisioneiros políticos considerados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. Os sujeitos mal se queixaram de terem sido prometidos falsamente que seriam libertados se submetessem ao teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades foram monitoradas e observou-se que eles continuaram a falar sobre incidentes cada vez mais traumáticos em seu passado. O tom geral de suas conversas assumiu um aspecto mais sombrio após a marca de 4 dias. Depois de 5 dias, eles começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que o levaram até onde estavam e começaram a demonstrar uma paranoia. Eles pararam de falar um com o outro e começaram a sussurrar alternadamente para os microfones e escotilhas espelhadas. Estranhamente, todos pareciam pensar que poderiam ganhar a confiança dos experimentadores entregando seus companheiros, os outros sujeitos. A princípio, os pesquisadores suspeitaram que isso fosse um efeito do próprio gás. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele correu o comprimento da câmara rapidamente, gritando no topo de seus pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou tentando gritar, mas foi só capaz de produzir guinchos ocasionais. Os pesquisadores postularam que ele havia fisicamente rasgado suas cordas vocais. O mais surpreendentemente nesse comportamento é como os outros cativos reagiram a ele. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram sussurrando aos microfones até que o segundo dos cativos começou a gritar. Os 2 cativos que não gritavam desmontaram os livros, mancharam página após página com suas próprias fezes e os colaram calmamente sobre os vigias de vidro. A gritaria parou imediatamente, assim como os sussurros no microfone. Depois de mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza que estavam funcionando, pois achavam que era impossível que nenhum som pudesse estar vindo dos 5 pessoas dentro. O consumo de oxigênio na câmara indicava que todos os 5 ainda deviam estar vivos. Na verdade, era a quantidade de oxigênio que 5 pessoas consumiram em um nível muito pesado de exercício extenuante. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores fizeram algo que disseram que não fariam para obter uma reação dos cativos. Usaram o interfone dentro da câmara na esperança de provocar qualquer resposta dos cativos que temiam estar mortos ou vegetais. Eles anunciaram: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Afaste-se da porta e deite-se no chão, ou você será baleado. O cumprimento dará a um de vocês sua liberdade imediata." Para sua surpresa, ouviram uma frase em uma resposta de voz calma: "Não queremos mais ser libertados." O debate eclodiu entre os pesquisadores e as forças militares que financiaram a pesquisa. Incapaz de provocar mais resposta pelo interfone, decidiu-se finalmente abrir a câmara à meia-noite do 14º dia. A câmara foi esvaziada do gás estimulante e cheia de ar fresco e imediatamente as vozes do microfone começaram a se opor. 3 vozes diferentes começaram a se opor. Começaram a implorar como se implorassem pela própria vida de entes queridos para ligar o gás novamente. A câmara foi aberta e os soldados enviados para recuperar os cobaias. Eles começaram a gritar mais alto do que nunca e os soldados também quando viram o que havia dentro. 4 dos 5 sujeitos ainda estavam vivos, embora ninguém pudesse corretamente chamar o estado de qualquer um deles em vida. As rações de comida dos 5 não haviam sido tocadas. Havia um pedaço de
arrancar de coxas e do peito do sujeito de teste morfo enfiados no centro da câmara, bloqueando o ralo e permitindo que 10 centímetros de água se acumulassem no chão. Precisamente quanto da água no chão era realmente sangue nunca foi determinado. Todas as 4 cobaias sobreviventes também tiveram grandes porções de músculo e pele arrancadas de seu corpo. A destruição de carne e osso exposto nas pontas dos dedos indicou que as feridas foram infligidas à mão, não com os dentes, como os pesquisadores pensavam inicialmente. Um exame mais detalhado da posição e dos ângulos das feridas indicou que a maioria, se não todas, eram auto-afligidas. Os órgãos abdominais abaixo da caixa torácica de todos os 4 sujeitos de teste foram removidos, enquanto o coração, pulmão e diafragma permaneceram no lugar. A pele e a maioria dos músculos ligados às costelas foram arrancados, expondo os pulmões através das caixas torácicas. Todos os vasos sanguíneos e órgãos permaneciam intactos, tinham acabado de ser retirados e colocados no chão, espelhando-se ao redor dos corpos eviscerados, mas ainda vivos, dos sujeitos. O trato digestivo de todos os 4 podia ser visto trabalhando, digerindo alimentos. Rapidamente ficou claro o que eles estavam digerindo era sua própria carne, que eles haviam arrancado e comido ao longo dos dias. A maioria dos soldados eram agentes especiais russos nas instalações, mas ainda assim muitos se recusaram a retornar à câmara para remover as cobaias. Eles continuaram a gritar para serem deixados na câmara e alternadamente imploraram e exigiram que o gás fosse ligado novamente para que eles não adormecessem. Para surpresa de todos, as cobaias travaram uma luta feroz no processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu por ter sua garganta arrancada. O outro ficou gravemente ferido por ter seus testículos arrancados e uma artéria em sua perna cortada por um dos dentes do sujeito. Outros 5 dos soldados perderam suas vidas se você contar aqueles que cometeram suicídio nas semanas seguintes ao acidente. Na luta, um dos 4 sujeitos vivos teve seu braço rompido e sangrou quase imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas isso se mostrou impossível. Ele foi injetado com mais de 10 vezes a dose humana de um derivado de morfina e ainda lutou como um animal encurralado, quebrando as costelas e o braço de um dos médicos. Quando o coração foi visto batendo por 2 minutos completos, depois que ele sangrou até ponto que havia mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois que ele parou, ele continuou a gritar e se debater por mais 3 minutos, lutando para atacar qualquer um ao seu alcance e apenas repetindo a palavra, mais, repetidamente, cada vez mais fraco, até que finalmente ficou em silêncio. Os 3 sujeitos de teste sobreviventes foram fortemente contidos e transferidos para uma instalação médica. Os 2 com as cordas vocais intactas, implorando continuamente pelo gás, exigindo que fossem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única cela de cirurgia que a instalação tinha. No processo de preparação dos sujeitos para ter seus órgãos recolocados dentro do seu corpo, descobriu-se que ele estava efetivamente imune ao sedativo que lhes deram para prepará-lo para a cirurgia. Ele lutou furiosamente contra suas restrições, quando o gás anestésico foi trazido para subjugá-lo. Ele conseguiu rasgar a maior parte do caminho através de uma tira de couro de 4 polegadas de largura em um pulso, mesmo com o peso de um soldado de 200 libras segurando aquele pulso também. Foi preciso apenas um pouco mais de anestesia do que o normal para submetê-lo, e no instante em que suas pálpebras tremeram e se fecharam, seu coração parou. Na autópsia do sujeito de teste que morreu na mesa de operação, descobriu-se que o sangue tinha o triplo do nível normal de oxigênio. Seus músculos, que ainda estavam presos ao seu esqueleto, estavam muito rasgados e ela havia quebrado 9 ossos em sua luta para não ser subjugado. A maioria deles era da força que seus próprios músculos haviam exercido sobre eles. O segundo sobrevivente foi o primeiro do grupo de 5 a começar a gritar. Suas cordas vocais foram destruídas. Ele foi incapaz de implorar se opor à cirurgia, e ele só reagiu balbuciando a cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido para perto dele. Ele balançou a cabeça afirmativamente quando alguém sugeriu relutantemente que tentasse a cirurgia sem anestesia, e não reagiu durante todo o procedimento de 6 horas de substituição de seus órgãos abdominais
e tentava cobri-lo com o que restava de sua pele. O cirurgião que presidia declarou repentinamente que deveria ser medicamente possível que o paciente ainda estivesse vivo. Uma enfermeira apavorada assistia à cirurgia afirmou que tinha visto a boca do paciente se curvar em um sorriso várias vezes, sempre que seus olhos encontravam os dela. Quando a cirurgia terminou, o sujeito olhou para o cirurgião e começou a chiar alto, tentando falar enquanto lutava. Supondo isso que fosse algo de alguma extrema importância, o cirurgião mandou buscar uma caneta e um bloco para que o paciente pudesse escrever. Era simples. Continue cortando. As outras duas cobaias foram submetidas à mesma cirurgia, ambas sem anestesia também, embora eles tivessem que ser injetados com paralítico durante a operação. O cirurgião achou possível realizar enquanto os pacientes riam continuamente. Uma vez paralisados, os sujeitos só podiam seguir os pesquisadores presentes com os olhos. O paralítico limpou seu sistema em um período de tempo anormalmente curto e logo eles estavam tentando escapar de suas amarras. No momento em que puderam falar, voltaram a pedir o gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles se machucaram, por que eles arrancaram suas próprias entranhas e por que queriam receber o gás novamente. Apenas uma resposta foi dada: devo permanecer acordado. As restrições de todos os três sujeitos foram reforçadas e eles foram colocados de volta na câmara, aguardando determinação sobre o que deveria ser feito com eles. Os pesquisadores, enfrentando a ira de seus benfeitores militares por terem falhado nos objetivos declarados de seu projeto, consideraram a eutanásia dos indivíduos sobreviventes. O comandante, um ex-KGB, em vez disso, viu o potencial e queria ver o que aconteceria se eles foram colocados de volta no acelerador. Os pesquisadores se opuseram fortemente, mas foram rejeitados. Em preparação para serem selados na câmara novamente, os indivíduos foram conectados a um monitor de EEG e tiveram suas restrições acolchoadas para confinamento de longo prazo. Para a surpresa de todos, os três pararam de lutar no momento em que deixou escapar que estavam voltando ao acelerador. Era óbvio que, a essa altura, os três estavam lutando muito para permanecer acordado. Um dos sujeitos que conseguia falar estava cantarolando alto e continuamente. O sujeito mudo esticava as pernas contra as amarras de couro com toda a força. Primeiro para a esquerda, depois para a direita, depois para a esquerda novamente, para focar em algo. O sujeito restante estava com a cabeça fora do travesseiro e piscando repetidamente. Tendo sido o primeiro a ser conectado ao EEG, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais com surpresa. Eles eram normais na maior parte do tempo, mas às vezes inexplicavelmente lisos. Parecia que ele estava repetidamente sofrendo morte cerebral antes de voltar ao normal. Enquanto eles se concentravam no papel saindo do monitor de suas ondas cerebrais, apenas uma enfermeira viu seus olhos se fecharem no mesmo momento em que sua cabeça bateu no travesseiro. Suas ondas cerebrais imediatamente mudaram para as de sono profundo, então se estabilizaram pela última vez, quando seu coração parou simultaneamente. O único sujeito restante, que podia falar, começou a gritar para ser selado agora. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas planas de alguém que acabara de morrer por adormecer. O comandante deu a ordem de selar a câmara com os dois sujeitos dentro, além de três pesquisadores. Um dos três nomeados, imediatamente, sacou sua arma e atirou no comandante a queima-roupa entre os olhos. Então virou a arma no sujeito mudo e estourou seus miolos também. Ele apontou sua arma para o sujeito restante, ainda preso a uma cama, enquanto os mesmos restantes da equipe médica e de pesquisa fugiam do quarto. Eu não vou ficar preso aqui com essas coisas. Não com você. Ele gritou para o homem amarrado à mesa. O que você está? Ele demandou. Eu devo saber. O sujeito sorriu. Você esqueceu tão facilmente? O sujeito perguntou. Nós somos vocês. Nós somos a loucura que espreita dentro de vocês, implorando para serem livres a cada momento que sua mente animal mais profunda. Nós somos o que você esconde em suas camas todas as noites. Nós somos o que você cedam em silêncio e paralisa quando você vai para o paraíso noturno, onde não podemos pisar. A pesquisadora fez uma pausa. Em seguida, mirou no coração do sujeito e disparou. O EEG se acalmou, enquanto o sujeito engasgava fracamente. Então, quase livre.